Seja bem-vindo à nossa Masterclass, especialmente preparada para você que atende gestante na sua prática clínica, mas não se sente tão à vontade com isso. Bem-vindo, parabéns por ter dado esse passo tão importante para garantir segurança no seu atendimento, confiança, né? Seja bem-vindo a esse ambiente que a gente traz na tentativa de melhorar o seu atendimento, melhorar essa sua autoconfiança mesmo. E, além de todo o conteúdo que a gente preparou hoje, assiste até o final porque a gente tem uma proposta para te fazer. Uma proposta para acabar de vez com seu medo de atender gestante. Sim, porque se você está aqui hoje, é porque você já passou por alguma dificuldade nesse tipo de atendimento. Então você não vai querer perder o que a gente tem para te falar hoje e também o que a gente tem para te mostrar no final dessa aula. Ok, mas pode ser que você ainda não nos conheça, então a gente vai começar se apresentando. Fabi. Sim, eu sou Fabiana Piloto, sou médica, ginecologista obstetra, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2007. Eu me lembro que durante a faculdade eu passei por uma situação, eu era interna e teve um caso de obstetrícia que me marcou muito. Eu já era apaixonada pela obstetrícia. Já tinha sido mordida pelo Já, bichinho. fazia tempo, mas foi um caso que mostra muito a importância da atenção primária na saúde materno-fetal, né? Foi uma paciente que ficou sem o acompanhamento do pré-natal dela, foi alguma coisa relacionada à greve de servidora, etc. E ela deixou de ir no pré-natal. E ela chegou na emergência, no centro obstétrico, com uma crise, né? Ela tinha tido toxicose. E me marcou porque foi a primeira cesárea pós-mortem que a gente precisou fazer. Graças a Deus o bebê ficou bem e tal. Mas desde esse momento eu tive a real noção da importância mesmo do atendimento lá na atenção primária. Enfim, me formei, fiz residência aqui no Distrito Federal e saí da residência em fevereiro de 2011. Depois disso eu precisei fazer plantão de clínica médica. Quem nunca? Quem nunca? Atendi em hospital grande, hospital pequeno. Fui morar em uma cidade de 18 mil habitantes. Eu era a única especialista da cidade, mas eu acabei tendo contato com uma realidade, assim, que foi uma experiência muito importante, né? Eu migrava nas UBSs da cidade, sabe? Não eram muitas, mas eu ia cada dia da semana em uma UBS e eu dava assistência aos médicos da atenção primária nos casos de obstetrícia. Então eles me encaminhavam os casos que não conseguiam resolver, eu tive contato com o pessoal do programa Mais Médicos, eu tive contato com essa realidade que foi muito bacana. E eu cada vez fui entendendo melhor essa importância. Em 2015 eu voltei para o Distrito Federal, ganhei de presente a oportunidade de entrar para a docência no curso de graduação de medicina. E a disciplina que eu estou envolvida, uma das, né, que eu estou envolvida com os alunos, é justamente saúde comunitária. Então a gente acompanha os alunos na UBS, a gente faz as visitas domiciliares com eles, o foco é saúde da mulher. Então geralmente a gente faz visita a gestantes, então a gente observa o cartão de pré-natal. E a gente foi sentindo, né, algumas necessidades assim que a atenção básica tem. E identificando formas de nós, como especialistas, contribuirmos, né, nesse sentido. Sairmos do pedestal, né, de quem julga e falar, e Exato. eu sou especialista, sou melhor e tudo, e não. E nos aproximar, né? Exatamente. Enfim, eu também fui servidora na Secretaria de Saúde. Por um período eu tive a oportunidade de desempenhar a função de responsável técnica do serviço. E por esse motivo eu tive contato com algumas coisas dos bastidores, né? E que fortalecem ainda mais todo esse pensamento. Então eu tive contato com alguns processos judiciais que chegavam, né? E eu fui identificando também que muitos pontos, muitas questões lá dos processos judiciais iniciavam lá na atenção básica. Então foi juntando tudo isso que
esse propósito surgiu, né? E aí hoje estou aqui em mais um projeto, vocês vão saber desse projeto aí no final. Mas hoje a gente tem conteúdo bem interessante que vai contribuir muito para vocês. Mas agora a Pauline pode se apresentar também, né? Então, meu nome é Pauline, eu sou médica ginecologista, sou formada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e fiz residência lá também. Minha subespecialidade é em uroginecologia, então hoje em dia eu trabalho mais com gineco no meu dia a dia, né? Mas sou uma apaixonada por obstetrícia, por partos. A Fabi não contou, mas uma coisa que a gente também tem em comum é que nós somos mães, né? Tanto a Fabi quanto eu temos 2 filhos. E aí, isso tudo, essa caminhada toda, né, foi nos moldando e trouxe a gente para até esse momento, que é justamente esse propósito de nos aproximarmos e distribuirmos esse conhecimento aí para melhorar a assistência à saúde da mulher, que é o que nos move, né? Eu vim para Brasília em 2017, hoje faço parte do corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês aqui, e a Fabi contou daquele caso, né, da tirotoxicose, da diferença que a atenção básica fez. E eu também tenho um caso desses, que foi, na verdade, uma rotura uterina. Situação bem crítica, né, de uma paciente que chegou em trabalho de parto, num pronto-socorro geral, e o médico plantonista, mesmo não sendo ginecologista, ele soube identificar os sinais de iminência de rotura uterina, né, uma contração desproporcional, o sinal da ampulheta que a gente fala, que é um sinal que aparece ali no istmo do útero, né? Bem ali no pé da barriga mesmo, e conseguiu chamar a equipe da obstetrícia do hospital de forma bem rápida. E a gente conseguiu intervir a tempo de salvar essa criança e essa mãe, né? Que bom, foi um final mais feliz que o meu, né? Foi, é verdade. Mas não foi a cesárea ser feita rapidamente, não foi a técnica correta, né? A atuação do especialista que fez a diferença. E sim daquele médico não especialista que conseguiu identificar um caso crítico e encaminhar essa mulher de forma ágil até assistência especializada. E esse médico pode ser você, né? Com certeza, com certeza. A gente tá aqui hoje para isso, né? E aí, junto com a Fabi, na verdade, a gente se encontrou, né, justamente na docência. E o ensino é algo realmente que me move a Fabi também. Então, hoje em dia a gente atua como docentes de saúde da mulher e a gente está aqui então para poder compartilhar, né, todo esse conhecimento com vocês e convidar vocês para fazer parte da nossa comunidade, né, porque a gente acredita muito nisso, a gente acredita muito na força do coletivo, da comunidade, né, na força que tem a gente atuar de forma mais conjunta. E não adianta, né, a gente só reclamar da realidade na saúde e não fazer nada, né? Então, foi por isso que a gente criou o nosso perfil, GO para Generalistas. Então, se você tá aqui por outros meios, né, não foi pelo nosso perfil, aproveita e segue, né, GO para Generalistas, porque é no perfil que a gente dá muitas dicas, tem muito conteúdo que vai te ajudar, né, vai te guiar nesse caminho de ser esse médico que sabe identificar as questões que precisam de intervenção do especialista, né? Enfim, a gente já considera que você faz parte da nossa comunidade. Esperamos que você aproveite muito o conteúdo que a gente preparou para hoje e que no final escolha seguir junto com a gente, com ainda mais possibilidades de ter com quem contar. É isso. E o primeiro passo para perder o medo de atender gestantes é identificar os 5 principais erros cometidos durante esse atendimento e principalmente saber como se blindar desses erros, né? E tudo parte do medo de errar. E esse medo é legítimo. A gente sabe que hoje em dia a gente vive um momento na medicina que está muito judicializado, né? A gente tem mesmo muito medo de errar, com medo das consequências e tudo, de ser acusado injustamente, enfim. Então, eu trouxe até alguns números para você entender como é legítimo esse medo, né? O número de processos e condenações, a Associação Paulista de Medicina publicou uma notícia em fevereiro desse ano. Eles fizeram um estudo
e observaram os números, né, de processos, número de condenações de médicos. Existe um ranking aí de estados em número de condenações que eu vou falar para vocês. Eles viram que existe uma média de 1,02 processos por médico no Brasil. Então, isso representa, em números brutos, vou até ler aqui para vocês, olha, são 573 mil e tantos processos para um número de médicos de 562 mil. Então, a gente tem mais processo que médico. De 2001 a 2011, foi um aumento de 302% de processos. É muita coisa, né? Relacionados com a saúde. Aí tá incluído, assim, serviços de saúde, né? As instituições, os planos de saúde. Mas vocês vão ver que relacionados a médicos mesmo, é um número bem considerável. Depois de 2011, a gente teve entre 2021 a 2022, teve um aumento de 19% nesses casos. Então, assim, cada vez aumenta, a cada ano, a cada período, aumenta ainda mais essa quantidade de processos. E por estados, em questão de condenação, né, atualmente a Bahia está campeã, com 50% de condenação. Rio de Janeiro, 43%, Rio Grande do Sul, 36%, e São Paulo e Minas com 30% cada um. Então, assim, quando eu falei, né, para vocês de número de processos relacionados estritamente com médicos, quando a gente observa esses médicos, CPF de médico, né, pessoa física mesmo, 16%, mas quando a gente observa CNPJ, né, que muitos médicos trabalham com o seu CNPJ, né, um total de 38%. Então, se a gente somar CPFs com CNPJs processados, isso dá 54% dos processos relacionados à saúde, tá? Então seu medo é legítimo, né? Todo mundo compartilha desse medo e é por isso que a gente tá aqui. A gente não quer, com esses números, o objetivo não é te assustar, te deixar com mais medo, é te mostrar que realmente esse medo tem um motivo, tem uma razão, e que a gente tem algumas estratégias que a gente vai te mostrar hoje, que é justamente essa tentativa de blindagem aí, relacionada aos 5 principais erros que são cometidos aí durante o atendimento às gestantes. Então, antes da gente começar a listar esses erros, fica também uma dica de você fazer um seguro médico, porque isso é uma forma de proteger seu patrimônio, né? Se proteger de eventualidades aí, de acusações injustas. Então, por mais que a gente faça nosso trabalho, por mais que a gente tente se blindar, ainda assim a gente precisa de alguma segurança. Então vamos começar a falar sobre os 5 principais erros no atendimento às gestantes e como se blindar deles, tá? O erro número 1 é a falta de conexão com a sua paciente. Clichê. Pode parecer clichê, mas só é clichê porque é verdadeiro. E aqui a gente não tá querendo que você atenda seus pacientes com falsidade. A gente está defendendo que é importante a gente estabelecer essa conexão de forma genuína, sabe? E a única forma que a gente tem de fazer isso é praticando empatia. É praticando mesmo. É uma coisa que é treinável, né? É praticável. Isso. E aí, para que você possa compreender o que a paciente traz de história, o que ela carrega consigo, é muito importante a gente se colocar no lugar dela. Mas não é simplesmente pensar, bom, o que eu faria no lugar dela? E sim entender todo o contexto, entender toda a realidade daquela paciente, independente de qual seja. E aí, a gente também... Ela tem que sentir, né, que você tá disponível ali. Sim. Porque quando a paciente entra na sala e não sente essa disposição, né? E é engraçado porque isso é uma coisa que ela vai sentir instantaneamente, sabe? Na primeira troca de olhar, na forma como você chama essa paciente para atendimento, no primeiro aperto de mão. Então, a paciente precisa entender, ela já vai entender logo de cara como que tá a sua vibração, assim, né? Como que tá a sua disposição em ouvi-la, entender o que ela traz, enfim. E essa disponibilidade é algo realmente que
a medicina exige. É. Né? Mas é difícil, né? Se manter disponível o tempo todo. Só tem uma forma da gente se manter disponível o tempo todo e com motivação e gás, enfim, para manter esse grau de empatia com as nossas pacientes, que é quando a gente se cuida. É. Então, você que é médico precisa se priorizar e cuidar da sua saúde mental. Não adianta nada a gente trabalhar de forma desenfreada, dando plantão atrás de plantão, se a gente não consegue ter um tempo para nós. Então, para cuidar da sua saúde, para fazer coisas que você gosta, para entender que só é possível cuidar do outro de forma de excelência, né, com qualidade, se a gente tem uma saúde mental em dia. Se você vai pro plantão com a cara emburrada, olheira, cansado, a paciente percebe. E ninguém gosta de ser atendido por alguém emburrado, né? Não, e outra coisa, às vezes você pode ser um gênio na medicina, mas se você não estabelece essa conexão, a sua habilidade profissional pode ir rala abaixo, né? Não adianta nada, os 6 anos de medicina, se fez residência ou não, se foi formado na faculdade X ou Y, ali, naquele momento, no cara a cara com a paciente, se você não consegue estabelecer essa conexão, toda essa habilidade profissional pode ir pelo ralo. E é o que você falou, a gente não gosta de ser atendido por nenhum tipo de profissional com cara emburrada. A primeira reação que tem é, opa, será que essa pessoa vai dar conta de pensar em tudo que precisa, né? Então, acho que ela não tá ali disponível. Né? Eu acho que isso gera dúvida na paciente, quebra a relação de confiança que a gente tem que ter com ela, né? E essa primeira conexão, que a gente chama de rapport, ela é essencial, então, para que a gente consiga estabelecer o sucesso da nossa consulta, sabe? É ali, nos primeiros segundos, que essa confiança vai ser estabelecida e que a gente vai garantir que a paciente tenha adesão às nossas orientações, que ela consiga nos ouvir com atenção e consiga confiar, então, no que a gente está trazendo de informação. E isso não é só pro médico que acompanha no pré-natal, né? O médico que tem aquele contato pontual também no pronto-socorro precisa demonstrar essa disponibilidade, na verdade, né? Sim, e aí isso é muito importante, Fabi, porque às vezes o médico do pronto-socorro que tem ali, claro, um compromisso com a quantidade de fichas que está atendendo, a fila das pessoas que está lá fora, paciente grave, né? Plantões lotados que a gente fica com aquela sensação de enxugar gelo, né? Mas ainda assim, aquele momento ali com a paciente, mesmo que seja pontual, mesmo que seja rápido, ele é uma oportunidade, né, de estabelecer conexão, de fazer a diferença no prognóstico dessa gestação. Porque da mesma forma que uma boa conexão, então, contribui para um bom prognóstico, uma comunicação falha, ela faz o efeito contrário. Não, sabe? E muito impactante, né? Sim. Pode trazer consequências bem graves, né? E atrapalhar o desfecho da gestação. E engraçado que mesmo naqueles casos graves em que o desfecho vai ser ruim, a experiência da paciente como paciente ali naquela troca com você é o que vai definir se você foi acolhedor o suficiente para ela confiar, né? Sim, e para acolher ela num momento difícil, por exemplo, num óbito fetal. Ou então, se você vai ser o médico do pronto-socorro que atendeu ela mal-humorada e que não fez nada pro filho dela deixar de morrer, sabe? Então, quando a gente estabelece uma boa conexão, a gente ajuda, a paciente também sente a importância de ser parte ativa no processo. A gente divide responsabilidades, sabe? E aí a gente sai da mira dos processos também, né? Também. E aí tem a questão que a importância de você manter a boa conexão, né? Dela confiar em você é porque ali naquele momento pode ser definidor. Se ela vai confiar e acreditar no que você estabeleceu como conduta, ou se vai ser o que a vizinha aconselhou ela a fazer. E isso pode deixar a paciente muito mais vulnerável a adotar práticas que sejam nocivas, né? Sim, a gente tem que lembrar, gente, que a gestação é um evento social. Envolve toda uma comunidade em torno daquela paciente. Então, para que essa paciente esteja no caminho ali das
das orientações corretas, das evidências científicas, do acolhimento, ela precisa de uma boa comunicação com os médicos que a atendem. Porque senão não tem como ganhar a briga da vizinha, né? A vizinha tá com ela todo dia. E ela a conexão ali já tá estabelecida. Exatamente. Então, resumindo, o erro número 1 é a falha de comunicação. E a forma que você tem de se blindar disso é estabelecer e investir um tempo ali da sua consulta, que não é grande. Não é. Né? Para estabelecer essa conexão de forma correta. E lembrando que isso só é possível se você estiver disponível para esse atendimento. E você só vai estar disponível se você também estiver bem com você. É isso. E o erro número 2 é falha na anamnese. A nossa ferramenta mais básica e mais valiosa muitas vezes é negligenciada. Seja pela correria dos atendimentos, como a gente já falou, às vezes você tá ali, é um contato muito pontual, você precisa ser muito assertivo e objetivo, né? Ou mesmo no pré-natal, um monte de ficha lá para atender, um monte de prontuário, mas a gente não pode deixar escapar algumas pistas que a gente pode detectar ali no momento da anamnese, né? Porque assim, a gente sabe que tem um monte de pergunta que é básica e essencial na anamnese. Exato. Né? Na anamnese da gestante, então, todo mundo sabe que tem que perguntar sobre a data da última menstruação, né? Sobre paridade, quantos filhos ela teve, etc. Comorbidades, uso de medicamentos atuais, alergias, né? Enfim. Mas, é como a Fabi falou, a gente... Além de ter o básico do básico, a gente também precisa ficar atento a algumas pistas que podem ser essenciais na condução do nosso caso ali. E elas estão tão escondidas que você precisa perguntar ativamente, né, sobre elas. Algumas nem tão escondidas assim. Às vezes o médico sabe que precisa perguntar, mas fica sem jeito ali na hora. Isso já é uma consequência do erro número 1. Não foi possível estabelecer aquela conexão, fica sem jeito de perguntar. Então, por exemplo, o uso de drogas. Muitos médicos deixam de perguntar sobre o uso perguntar ativamente, diretamente sobre o uso de drogas, né? Isso a gente sabe que é essencial. É só parar pra pensar, né? E aí, você tá perguntando? Porque a gente pergunta muito, você fuma? Exatamente. Né? Mas e a outra pergunta, e droga, você usa? Você fuma? Fuma o quê? Né? Exatamente. Você usa outro tipo de droga, né? Sim. Então, é importante a gente perguntar de forma muito direta, de forma que a paciente realmente entenda. Mas tem outras coisas mais implícitas, né? Por exemplo, o peso dos recém-nascidos anteriores. Você pergunta, isso pode trazer muitas pistas, né? Ela teve um bebê muito grande, ou ela teve um bebê muito pequeno, né? O que pode estar envolvido nessa história? Faz parte da história obstétrica, né, anterior dela. Sim, e eu acho que investir, né, um tempo na consulta para entender como é que foram as vivências anteriores dessa mulher em outras gestações é muito importante, não só pro peso do recém-nascido, mas como é que foi a experiência de parto, quais são os traumas que essa paciente carrega, dificuldade na amamentação, histórico de depressão anterior, tá? Então, assim, são questões que podem até parecer um pouco subjetivas, mas na verdade são muito importantes para o contexto que essa paciente está trazendo, né? E na nossa anamnese, mesmo ali no pronto-socorro, isso pode fazer a diferença na hora de conduzir o caso. Sabe uma outra coisa também? A gente geralmente, né, pergunta de diagnósticos anteriores, né, condições patológicas anteriores, e às vezes deixa para trás medicações que foram utilizadas, né? Então, sim. A gente não tem garantia de que o outro profissional tinha um olhar atento às medicações durante a gestação, por exemplo, né? Ou se ela já sabia que estava grávida e usou outra medicação. Então, é importante também estabelecer bem quais foram as prescrições anteriores, as datas, etc., né? E também tem uma questão, a gente precisa saber quais são as medicações que aquela paciente usou, as que ela está usando, e sempre perguntar, gente, sobre as substâncias que às vezes para a paciente são inofensivas. Por exemplo, uso de chás, uso de até alguns cosméticos, né, que na gestação não são seguros.
Então a gente tem que estar atento também a esses hábitos diários ali, né, da paciente. Aproveitar para orientar também quais são, né, as substâncias mais seguras. Outra coisa que a gente precisa ficar atento também é que muitas medicações são livres de prescrição médica. Ah, sim. Tem muita medicação disponível na prateleira da farmácia. Então você também ter esse olhar, né, atento de perguntar o que ela costuma usar. Se ela usa dipirona, por exemplo. Descongestionante nasal. Exatamente. Que faz uma vasoconstrição ali na placenta que traz graves consequências, né? E a outra questão também sobre doenças na família, mas é uma história familiar com um olhar um pouco mais refinado. Não é só em relação a doenças com algum fator genético, né? É importante a gente conhecer a história dessa família também para entender se existem doenças relacionadas a maus hábitos enraizados naquela família e que podem, né, ser fator de risco para alguma comorbidade. Sim, sim. Eu tenho até uma história engraçada pra Boa, contar, adoro Fabi. Eu fiz pré-natal uma vez de uma paciente jovem, em torno dos seus 25 anos, que estava tendo seu primeiro filho. E aí, durante o pré-natal, ela acabou me contando que uma tia, na verdade, tia da mãe, assim, uma senhora já na família, estava muito feliz de saber que ia chegar um bebê novo, que fazia tempo que não tinha bebê na família, porque ela queria cuidar do umbigo da criança. Né? E existia essa tradição na família, que essa senhora cuidou de todos os umbigos, de todos os filhos, os netos, os sobrinhos, de gerações em gerações. E aí o casal trouxe pra mim essa expectativa, vai vir a tia do umbigo, que vai fazer aquela faixinha, a tia do umbigo, colocar a moeda, colocar o pó de fumo e tudo. E a gente tá falando, gente, não é da década passada não, a gente tá falando do ano passado, sabe? E aí, justamente por a gente entender o contexto da família, a gente teve a oportunidade de falar, olha, isso não é tão adequado, o risco que a gente... não é assim que a gente cuida do umbigo hoje em dia, isso expõe o feto ao risco de tétano. E aí, com um jeitinho e com o tempo, a gente conseguiu desfazer, né? Desfazer esse hábito aí potencialmente prejudicial para essa criança antes dela nascer, com o tempo, com respeito ao contexto daquela família, mas sem deixar de cumprir o nosso trabalho, o nosso papel. E vocês percebem que esse erro número 2 tem tudo a ver com o erro número 1. Né? Tá tudo integrado. A gente vai conseguir fazer uma boa anamnese se a gente tiver conseguido estabelecer essa boa relação, aí, essa boa conexão com a paciente no primeiro momento. Bom, então a gente já falou do erro número 1, que é a falha de conexão. O erro número 2, que é a falha na anamnese. E aí a gente chega no erro número 3, que é a falha do encaminhamento, que é quando a gente encaminha cedo demais a paciente ou tarde demais. E esse é um erro... Ou deixa de encaminhar. E esse é um erro muito comum, que vem um pouco também da insegurança, né, de atender gestantes, especialmente quando a gente fala daqueles casos que são encaminhados sem necessidade, né? Às vezes o profissional que está ali na ponta tem tanto medo de atender gestante, tem tanto medo de errar nessa condução, que o foco dele é se livrar da paciente o mais rápido possível. Então, assim, logo pro especialista. Exatamente. Tá grávida, não é comigo. Não é comigo, vai pro plantão da obstetrícia, vai pro hospital X ou Y e esquece que a gente tem a capacidade de resolver a vida da paciente de forma muito rápida, né? Afinal de contas, somos todos médicos, né? E assim, é muito transtorno para a paciente, né? Primeiro que ela pode ser que precise de várias conduções para chegar até o hospital de referência, né? Para chegar até o especialista. Corre o risco de chegar lá, ter que esperar lá, sei lá, mais de 4 horas para ser atendida. Outra fila, né? Outra fila, exatamente. Então é muito transtorno e isso acaba abrindo até espaço para a gente perder a paciente, né? A gente perde a oportunidade até de educação em saúde, né? Sim. Mas perde a oportunidade de conseguir ali alguma pista, algum sinal de alguma conduta que a gente poderia ter instituído já, mesmo que não precisasse, né, do hospital, uma coisa ambulatorial, mas aí perde essa oportunidade, Sim. Ela vai embora, volta para casa, não passou pelo especialista e não resolveu o problema dela. Pois é. A gente sabe que a maior parte dos casos, eles
precisam ser resolvidos na atenção primária, no acompanhamento longitudinal, na UBS. Só que a população brasileira ainda tem muita dificuldade de incorporar isso, né? Quem trabalha em pronto-socorro sabe. Tem muita paciente que procura diretamente o pronto-socorro, a UPA, o hospital, para resolver coisas que eram para estar resolvendo ou no pré-natal ambulatorial, ou na UBS, enfim. Então, quer dizer que você que trabalha ali no pronto-socorro vai fatalmente cruzar com esse tipo de paciente gestante, né? Então, a gente tem que lembrar que 85% dos casos podem ser resolvidos, né, pela atenção básica ou então até pelo pronto-socorro que não seja especialista. E é isso, assim, estar mais seguro com o seu atendimento faz com que você não perca a oportunidade de fazer a diferença para essa paciente sem necessariamente precisar encaminhá-la para o especialista, né? Exatamente, nos casos que não precisa do encaminhamento, né? Então a gente tá falando primeiro dos casos que a gente acaba encaminhando sem necessidade e o nosso encaminhamento faz mais mal do que bem, né? Causa mais transtorno para essa paciente do que benefício. Mas aí tem também o caso que o médico que atende não vê necessidade de encaminhar, não se atentou aos sinais, tinha pistas ali e que ele não conseguiu captar. Pois é, então realmente o outro lado dessa moeda é justamente o encaminhamento que está atrasado, né? E aí realmente é isso que a Fabi falou. A gente tem que estar atento aos sinais de alerta, né, das condições clínicas ali que podem acometer as gestantes para conseguir agilidade nesse encaminhamento. E aí, quem trabalha em pronto-socorro sabe que não adianta a gente só querer encaminhar a paciente, porque a gente também depende das vagas disponíveis, né? E aí tá a qualidade da passagem de informação para o colega que vai receber essa paciente lá no serviço de referência. Porque às vezes o médico até se atenta aos sinais, sabe que precisa encaminhar. Aí quando encaminha, deixa de incluir informações importantes, né, naquele encaminhamento. Deixa de passar o caso corretamente. Exatamente, deixa de valorizar aquele caso e pode ser que a paciente também não consiga a vaga dela, né? Tenha que esperar lá as 4 horas. Pois é, então você ter esse conhecimento, você ter esse cuidado no encaminhamento da paciente, melhora a comunicação, claro, não só com a paciente, mas com o sistema de saúde como um todo. Sem contar que o especialista que vai receber essa paciente, ele pode ter todo o cuidado, o raciocínio clínico e a conduta atrasados, se ele não tem acesso ali ao que é essencial de informação logo de cara. Faz toda a diferença você saber que está recebendo uma paciente com tal possibilidade, com tal hipótese diagnóstica, do que você ter que fazer todo o raciocínio clínico de novo, né? Sim, exatamente. Quando a gente passa o bastão pro colega, não significa que ele tem que começar a corrida tudo de novo. Do zero, né? Exatamente. Pra gente continuar essa caminhada da paciente. E que é um exemplo bom disso? Descolamento de placenta, né? Se você recebe um paciente no pronto-socorro com uma contração fixa, que não melhora, com ou sem sangramento vaginal, uma hipertonia uterina, e esse batimento fetal pode estar ou acelerado ou até começando a já desacelerar, se você encaminha essa paciente, olha, isso aqui eu tô encaminhando uma paciente provável descolamento de placenta. O colega que vai receber já tá com a sala cirúrgica aberta. O paciente nem passa pelo pronto-socorro do hospital, vai direto pro centro cirúrgico. Né? Ou outras condições também, a gente dá recurso pro neonatologista se preparar, né? Exatamente. Que condição que bebê a gente vai entregar para esse neonatologista, né? Então o médico não especialista tem toda essa responsabilidade também, né? Pois é. Então, como é que a gente vai se blindar, então, do erro de encaminhamento? Nós vamos ficar atento aos sinais de alerta, conhecer a fisiopatologia das doenças, conhecer as consequências, né, de cada condição clínica e ter apoio e ajuda também. Isso é importante, né? Dividir, compartilhar o caso, discutir, né? Exatamente. Perguntar, pedir opinião, isso faz diferença. Seja do seu colega de plantão, seja de um colega especialista, seja no caso da nossa comunidade, né? Seja no nosso grupo de WhatsApp. Então, assim, se sentir apoiado também nessa situação é algo que é inestimável, assim, de valor inestimável, porque a gente acaba ficando mais seguro para atender, né? Com certeza. Chegamos ao 4º erro. E aí é uma falha nos exames complementares, né? Só que a gente entra
num assunto um pouco delicado, porque nem sempre essa falha parte do próprio médico. Não depende só da gente, né? Pode ser uma falha mesmo mais institucional, na verdade, né? Eu mesma já vivenciei isso nessa cidade que eu contei, que era uma cidade bem pequena, com pouco recurso. Quase toda semana eu era chamada na sala da secretária de saúde para levar puxão de orelha, porque ela achava que eu pedia exame demais. Mas eu pedia o básico do pré-natal. E eu falava, eu vou continuar pedindo. Eu não posso exercer uma medicina adequada à realidade que você pode oferecer. Eu preciso praticar a medicina que eu aprendi, a medicina que eu acredito, né? Que eu sei que tá certo. Então, por diversas vezes eu fiz documentos embasando minhas condutas, né? Fiz relatórios, informando a necessidade de pedir exames. Por exemplo, ela achava ruim eu pedir urocultura. Eu não podia pedir urocultura no pré-natal. Então eu embasava a minha resposta, né? E aí toda vez ela me chamava de volta. Então chegamos a um ponto que eu falei, vamos combinar o seguinte? Se você não tem, né, possibilidade de ofertar os exames, tudo bem, mas eu vou continuar pedindo, porque esse é o meu papel. Então a primeira dica que fica aqui, não cedam às pressões, tá? Isso é importante. Levem sempre com vocês o propósito de serem médicos, né? A prezar pela qualidade da assistência que vocês ofertam. A medicina não pode se adequar às possibilidades de ofertar cuidado, né? As instâncias superiores é que precisam se adequar aos protocolos. Exatamente, ao que a gente precisa pedir. Então essa é a primeira dica. Não cedam às pressões, porque elas vão acontecer. Principalmente se você é um médico que atua numa realidade como essa. Uhum. Se você não faz parte dessa realidade, considere-se um médico de sorte, né? Mas tenha consciência desse embasamento, né? Dessa racionalidade no momento de pedir os exames, porque aí sim você consegue despender energia só para isso, só para ofertar um cuidado de qualidade para sua paciente. Racionalidade no momento de pedir os exames, saber o que os exames oferecem, saber o que você está investigando e saber o básico necessário para considerar esse cuidado de qualidade é o ponto aqui nessa parte que a gente está abordando. Não, com certeza, porque também tem que ter um equilíbrio e uma responsabilidade, né? Especialmente na atenção, tanto na atenção do serviço público quanto no serviço privado de convênio. Assim, não adianta nada a gente ter uma lista fixa de exames e sair pedindo tudo só para nos resguardar sem essa racionalidade, porque aí também esses exames vão trazer informações que não são úteis, são um desperdício de recurso e às vezes eles vão te deixar perdido na hora de tomar a sua conduta. Eles podem representar uma armadilha. Claro. Né? Porque sim. Às vezes você pode misturar informações ali e aquilo te trazer essa confusão no momento do diagnóstico, no momento do raciocínio clínico, e você se perde, fica confuso. Transforma seu raciocínio clínico num verdadeiro labirinto e sem necessidade. Exatamente. Né? E aí a gente entra num outro ponto também, que é a questão de saber interpretar o exame, por mais básico que ele seja. Vou te dar um exemplo, muito básico. EAS. A gente pede EAS ou urina tipo 1, né? Dependendo do local que você tá. O exame de urina normalmente é pedido com a intenção de investigar a infecção urinária, né? Mas ele traz outras informações que podem servir de pista para condições silenciosas. Por exemplo, proteinúria, cilindrúria, né? Que pode ser uma questão até de encaminhamento para alto risco, né? Logo de cara, né? A proteinúria, para quem não sabe, é um sinal de pré-eclâmpsia, né? Então, é indicação de encaminhar a paciente para um pré-natal de alto risco, né? Quando ela está estável e tudo mais, né? E a presença de cilindro, doença tubular renal, né? Sim. Então, precisa encaminhar. A ecografia também, você precisa entender o que você está investigando ali, o que você precisa observar, né? Tem uma história até, a gente gosta de história. Tem uma história, me lembro uma vez que eu precisei desindicar um procedimento. A paciente chegou com história de aborto retido, né? Por óbito embrionário.
E aí ela já tinha sido admitida no plantão anterior, estava indicada a curetagem, fechou o tempo de jejum dela no meu plantão. Quando eu fui, né, então, vamos lá, vamos chamar a paciente e tal. Vamos revisar o caso. Vamos revisar. Quando eu fui olhar o laudo, né, eu como ecografista, leio o laudo todo e olho as fotos, né, eu percebi que aquele embrião tinha um CCN meio limítrofe e poderia estar no momento em que a atividade cardíaca não fosse detectada na ecografia. Então, saber esse detalhe me fez desindicar a curetagem, porque a gente deixou, né, de ser um caso de um embrião que nasceu não, né, mas se desenvolveu, cresceu e parou de ter atividade cardíaca para ser um embrião que nunca teve a oportunidade de crescer. Exatamente, né? a possibilidade de ter um embrião vivo ali ainda. E olha só que interessante, esse caso, gente, se o médico da UBS tivesse um mínimo conhecimento ali de ultrassom, de ecografia e se atentasse para essa questão das imagens e tudo mais, ele não teria encaminhado essa paciente para o especialista. Ela não ia precisar internar no hospital. Não ficaria de jejum aquele tempo todo, naquele Porque aí caos. A conduta foi o quê? Alta e repetir o ultrassom em 15 dias. Exatamente. Né? Então, olha o poder, olha o valor de você saber interpretar um exame. Né? São informações muito, muito práticas, né? Coisa que você pode levar, às vezes, até num e-book, num PDF para os seus plantões, com alguns parâmetros ali muito diretos para você não se perder, né? Que é um outro exame que também dá muita confusão? Glicemia do pré-natal. Verdade. Esse é o calo. Porque... é um calo. A gente vê, quando a gente observa o cartão de pré-natal, né? A gente tem visto muita falha lá nos exames. Diabetes, né, na gestação, ela não é feito, o rastreamento não é feito só com a glicemia de jejum. Né? Então, a paciente faz a glicemia de jejum logo no início, mas existe uma janela de oportunidade, que é entre 24 e 28 semanas para fazer o teste oral de tolerância à glicose. E se a gente perde essa oportunidade... A gente perde o raciocínio depois, né? Os parâmetros e tudo mais. Exatamente, porque você pode identificar tanto diabetes gestacional, né? Como diabetes prévio, que foi diagnosticado ali na gestação. Então, tem que se atentar a esse momento, né? De fazer o rastreio. Saber que isso faz parte do rastreio. Sim. E saber interpretar os valores de referência, né? Porque às vezes você tá no pronto-socorro, recebe a paciente gestante, olha o cartão de pré-natal dela e é importante você ver ali se ela tem ou não diagnóstico de diabetes gestacional, porque às vezes isso passou batido no pré-natal. E vai mudar a sua conduta, vai mudar a sua condução, vai mudar se essa paciente vai precisar de avaliação de vitalidade fetal ou não, se ela for diabética. Tá? Então, lembrar, glicemia de jejum no começo do pré-natal, né? Se ela tá normal, ótimo, a paciente não era diabética antes, não está diabética agora, mas precisa ser testada com 24 a 28 semanas novamente, tá? E de novo, você médico do pré-natal, pegou essa paciente ali em torno de, vamos supor, 26 semanas, não fez teste oral de tolerância à glicose, tem a consulta do pré-natal só daqui a 4 semanas. Ou seja, se ela realmente for esperar a consulta, ela vai perder a oportunidade. Não custa nada a gente poder fazer esse pedido para ela fazer esse exame ambulatorialmente. Né? E outra coisa, orientar a paciente sobre a necessidade nesse período, né, do exame. Porque às vezes ela tendo essa informação, ela mesma pode ser o agente ativo de buscar a qualidade na assistência que ela merece, que ela precisa. Conhecer esses exames nos permite, então, dividir responsabilidades, né, Fabi, junto com a paciente. Não é também a gente querer carregar o mundo nas costas, né? Exatamente. Bom, então, para se blindar do erro de pedido de exame, vamos lá. Não ceder às pressões, não adequar a medicina à realidade. A realidade é que se adequa ao que precisa ser feito. Aos protocolos, né? Racionalidade na hora de pedir os exames. Ter consciência, né? Conhecer os valores de referência, saber o que pedir e o que aquilo que você está pedindo pode te mostrar. Né? Sim, e lembrar sempre, os exames são para ser nossos auxiliares e não a gente tem que virar refém dos exames. Lembrar que a gente não trata exame, a gente trata paciente que tem aquele resultado. Então a gente chega no erro número 5, que é a falha na prescrição.
Calcanhar de Aquiles de todo mundo. Exatamente. Então, não importa. Se você é especialista, se você não é especialista, prescrever gestantes é um desafio sempre para qualquer profissional de saúde, tá? E aí, o segredo, então, pra gente não errar, pra gente se blindar desse erro, que é muito comum, é a gente ter humildade, cautela e atenção. O primeiro ponto de atenção é com relação àquelas pacientes que são mulheres em idade fértil e que procuram um pronto-socorro ou o atendimento de rotina por qualquer situação que seja, tá? É papel do profissional de saúde saber se aquela paciente tem ou não a possibilidade de estar grávida, para correta condução de qualquer caso clínico. Voltamos pro erro número 2, né? Anamnese, saber exatamente. perguntar. Então a gente precisa saber data da última menstruação, se essa mulher faz ou não uso de métodos contraceptivos de forma correta, tá? Isso não quer dizer que você vai sair pedindo beta-HCG para todo mundo. Lembra da falha de pedido de exame? A gente não quer cometer essa falha. Exatamente. Mas o que acontece é o seguinte, a gente tem que ter com essas informações da anamnese, a gente é capaz de estabelecer uma razoável certeza de que essa mulher não está grávida. E, é claro, naqueles casos muito suspeitos, aí o beta-HCG gente vai ser necessário. Mas por que isso é tão importante? Porque dessa forma a gente evita a prescrição de medicações teratogênicas, ou então a gente antecipa a substituição ou suspensão de medicações que podem ser deletérias para a mãe e para o feto nesse processo de gestação. Um exemplo bem prático, bem comum é paciente hipertensa, né? Que usam uma determinada medicação e a gente precisa já adequar no momento que descobre a gestação, né? Outra coisa super comum também são as pacientes que procuram o pronto-socorro por trauma ou questões ortopédicas. E aí a gente já quer prescrever logo um anti-inflamatório aí, um anti-inflamatório não esteroidal, que pode não ser a melhor opção para manejo de dor na paciente que está gestante, tá? Então sempre atento com relação a isso. E aí o outro ponto de atenção é naquela paciente que é sabidamente gestante. Já chega dizendo, né? Que sabe que tá ou grávida. então tá obviamente grávida por conta do avançar da gestação. E aí, gente, não tem jeito. Para cada medicação, a gente vai precisar saber qual é a classificação de risco para uso durante a gestação. E aí funciona assim, ó. As medicações classificadas como A e B são aquelas que são seguras durante a gestação. Que pode usar. Pode usar sem problema nenhum. As medicações de classe C podem ser usadas com cautela quando os benefícios do seu uso forem superiores ao risco da medicação. E as classes D são proscritas, tá? E aí é muito importante, e assim, é impossível a gente saber de cabeça todas as medicações. Então, é necessário consultar mesmo, tá? Aí entra a questão da humildade, né? Sim. Aí você saber que tá limitado ali, que precisa de algum recurso, né? Entra aí. Exatamente. E aí a gente tem que saber, então, que qual é a classificação de cada medicação. E no caso, principalmente das medicações de classe C, é interessante a gente também compartilhar a decisão com a paciente, né? De novo, ser humilde para descer um pouquinho do pedestal e saber com ela ali qual que é a melhor opção. Entender, a indicação é essa, mas é seguro ou não é seguro, ou vale a pena ou não vale a pena, enfim, compartilhar essa decisão. Ela sendo um agente ativo no processo dela. Sim. Né? Ela fazer parte da decisão ali. Não é o médico que institui e determina, né? Ela tem que fazer parte dessa escolha também, sabendo dos riscos que ela está exposta. E tem uma outra questão, gente, que não vale só para a prescrição de gestante, não. Vale para toda e qualquer prescrição médica, que é a clareza das informações. Se você está prescrevendo, é muito importante que você atente para uma letra legível, né? Se a gente está falando de um prontuário que é à mão, tá? Além disso, informações claras, evitar rasuras, evitar abreviações, porque isso diminui a taxa de erro, né, na tomada das medicações. E quando a gente está falando de gestante, pior ainda, porque a nossa margem de erro ela é ainda menor, né? Então, lembrar que entre você indicar o uso de uma medicação e a paciente efetivamente tomar a medicação ou ter essa medicação aplicada, tem um longo caminho, né, com diferentes erros e tudo mais. Então a gente precisa minimizar isso o máximo possível.
Porque sai da nossa mão, vai pra mão dela, às vezes nem é ela que vai comprar, Uhum. às vezes é outra pessoa. Exatamente. E aí tem o balconista da farmácia, enfim. E mesmo dentro do hospital também, né? A gente prescreve, aí vai pra equipe de enfermagem preparar a medicação, então assim, E a sabe gente precisa que ser claro. eu me lembrei, pensei aqui numa coisa que também inclui no encaminhamento. Ter muito cuidado com as siglas. Verdade. Porque sigla não é assim uma coisa tão Não é universal, né? E é muito regionalizada. Você percebe que em algumas regiões do país a gente usa determinada sigla, né? Em outra é outra sigla. Eu dei o exemplo aqui do pedido do exame de urina, né? Que em algum lugar chama EAS. Urina tipo Enfim, lembrar... Urina rotina, tem alguns lugares que é urina rotina. Então, lembrar que nem toda sigla estabelece aquela comunicação que você precisa, então fica atento também. E assim, gente, com relação às medicações, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, encerrar esse assunto aqui nessa aula, né? Durante o nosso programa, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre cada condição clínica, quais são as medicações seguras, quais são as medicações que a gente precisa evitar, quais são as medicações que são mais comuns no nosso dia a dia. Então a gente vai ter oportunidade de olhar isso um pouquinho mais a fundo. Mas é como nós dissemos, né? O segredo é a gente ter essa cautela, tá? Não ter vergonha de consultar, mesmo na frente da paciente, falar assim, olha, eu recomendo que a senhora tome essa medicação, mas deixa só eu consultar aqui na bula da medicação ou no site, a gente tem alguns sites que ajudam a gente nessa consulta, se ela é segura ou não. Isso sabe? dá até mais confiança para paciente. Com certeza. Né? Dela saber que você se preocupou com isso. Então... eu acho que essa ideia de que o médico tem que saber tudo e de forma automática, ela mais distancia o paciente do que aproxima, né? A gente ter essa humildade de dizer, olha, eu estou preocupado com a qualidade da minha medicação, com a qualidade da minha orientação para a senhora, então eu preciso só confirmar se essa medicação ela é segura ou não. Então, sempre consultar, né? Seja a bula, seja o site, seja o grupo de WhatsApp, para quem é da nossa comunidade, para que a prioridade, que é a segurança na prescrição dessa paciente, não seja perdida por conta de ego, né? Gente, assim, deu para perceber, né? Ao final dos 5 erros aqui mais comuns que a gente pode cometer no atendimento a gestantes, que para a gente efetivamente se blindar contra esses erros, é necessário muito mais do que apenas uma aula, né? É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. E também é muito importante a gente poder contar com um algo a mais, assim, né? Com uma experiência maior, com um networking mais interessante, com mais pessoas para nos ajudar a conseguir ter uma prática clínica de excelência no nosso dia a dia, mesmo quando a paciente está grávida. Exatamente. E aí, por tudo isso que a gente falou, por todo esse propósito que nos trouxe até aqui, a gente gostaria de apresentar para vocês, então, o nosso programa Obstetrícia Sem Medo. Nesse programa a gente te ajuda a perder o medo de atender gestante em 30 dias. Sim. E como é que funciona, então, o nosso programa? Ele é composto de aulas gravadas, que você vai ter acesso em qualquer lugar, a qualquer hora, seja pelo celular, seja pelo computador. E essas aulas funcionam em 4 módulos, que vão ser liberados a cada semana ao longo de 30 dias. Quando você se inscreve para o programa, automaticamente você já tem acesso ao módulo de boas-vindas, né, que basicamente explica como vai funcionar. O módulo 1 vai ser liberado no último dia de possibilidade de formação da turma, então quando a turma estiver completa, todo mundo recebe ao mesmo tempo o acesso ao módulo 1 e depois os outros módulos são liberados semanalmente. Isso. Então, ao final de 4 semanas, ao final de 30 dias, a gente possibilita, então, você perder realmente o medo de atender gestantes, porque a gente vai abordar ali diferentes aspectos dessa prática clínica, com as condições clínicas mais comuns, as medicações mais seguras, né? Além de ter acesso às aulas, você também vai ter acesso a mapas mentais, uma espécie de resumo, né, do que cada aula ou cada módulo traz de informação. Lembra que eu falei que às vezes é importante a gente carregar um PDFzinho ali no nosso celular para o plantão?
Então a gente isso. já entrega pronto pra você esse mapa mental pra te guiar pra uma consulta rápida durante o plantão, E a né? outra coisa importante é que as aulas são de curta duração, geralmente Sim. são bem curtas as aulas, bem objetivas e bem focadas mesmo na sua prática clínica, né? A gente não quer te transformar num GO, É né? isso, A gente não quer que isso. você... A gente não quer que o nosso curso seja uma residência em ginecologia, não é isso. Mas é realmente algo para facilitar o seu dia a dia e trazer mais conforto no seu atendimento, né? Ajudar aí a manter a sua saúde mental. Também. Além disso, faz parte do nosso programa também uma série de panfletos de orientação para gestantes. A gente acredita muito na disseminação de informação como ferramenta para mudar a sociedade. A gente né? falou bastante, né, Sim. dessa possibilidade de trazer a paciente para participar junto com a gente das decisões, condições, das decisões. E aí a gente tem uma série de panfletos, então, para que você imprima na sua unidade de saúde e oferte para suas pacientes em diferentes condições. Por exemplo, você fez corretamente o diagnóstico de diabetes gestacional. O que essa paciente precisa saber? Né? Então ela leva para casa um panfleto que a gente vai te entregar pronto com essas orientações. E sabe uma coisa que é legal da gente lembrar? O prontuário é o nosso meio de defesa, né? Você já pensou que lindo você poder escrever lá? Entregue para o paciente orientações por escrito. Isso, né? para paciente, para E família. aí você não perde tempo. Sim. A gente abrevia o tempo para você. Não, e acaba também que essas consultas são cheias de informação. Às vezes a paciente sai do seu consultório, fecha a porta e fala... Lembrou de nada. Esqueci. Ou então chega em casa, alguém pergunta alguma coisa e ela já não sabe mais explicar. Então tem muito valor esses panfletos de orientação. Outra coisa interessante, os sinais de alerta do trabalho de parto, que também são um panfleto que faz parte do nosso programa. Olha o tanto de consulta que você vai evitar à toa no seu pronto-socorro da paciente que não sabe se tá na hora, se não tá na hora de nascer, de ser encaminhada para maternidade, e aí fica lá visitando seu plantão toda madrugada. E ela pode ir lá e revisitar lá o que tá escrito, né? Exatamente. Então, esses panfletos também fazem parte do programa, além das aulas, além dos mapas mentais. E além disso, durante os 30 dias do programa, nós vamos ter reuniões clínicas online, ao vivo, semanais. Então, uma vez por semana, a gente junta toda a turma para discutir algum caso clínico. A gente sempre vai ter um caso clínico para propor, mas vocês também têm a liberdade de poder propor, discutir algum caso, trazer algum caso desafiador aí que vocês atenderam, para a gente poder juntos definir qual que é a melhor conduta nesse caso. E aprender com o que aconteceu com outro colega, né? Ah, sem dúvidas. Nossa, que riqueza isso, né? Saber a opinião do outro colega, o que você faria. E também a oportunidade de pedir pra gente a opinião do que eu posso fazer para driblar certa dificuldade que eu tenho no lugar onde eu trabalho, né? No lugar onde eu trabalho não tem tal exame, o que eu faço? Será que ele é tão necessário assim, né? Essa reunião clínica realmente é algo que a gente tem muito carinho, porque é uma forma também da gente aproximar, né, essa relação e fortalecer a nossa comunidade. E para fortalecer a nossa comunidade ainda mais, a gente também tem dentro do programa acesso a um grupo de WhatsApp exclusivo, que só alunos podem acessar. E que vão contar, além de todo o networking, né, e conhecer esses novos colegas, a gente também vai prestar consultoria nesse grupo de WhatsApp a qualquer hora do dia, pra gente poder tirar as dúvidas de vocês, ou às vezes está no plantão, não sei se essa medicação pode ou não pode. Enquanto você está consultando, manda mensagem no grupo, a gente consegue acessar também. Ou algum outro colega te ajuda, né? Exatamente. Então esse que é o fortalecer poder da laços. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, da gente trazer essa humildade de aprender a pedir ajuda, porque isso também melhora a sua saúde mental, né? Sim, então nesse grupo de WhatsApp, a gente presta essa consultoria durante o programa, né? Durante os 30 dias que você vai estar ali dedicado a perder o medo de atender as gestantes. E depois, esse grupo continua, né? Com os alunos e tudo para fortalecer esse networking ad eternum, né? Gente, e não é só isso. Como a gente está formando nossa primeira turma do Obstetrícia Sem Medo, a gente vai disponibilizar alguns bônus para vocês, tá? Entre eles vai ter um mapa mental de ciclo menstrual, que é a coisa mais difícil de entender do que o ciclo menstrual. É o ponto de partida para o raciocínio nas condições ginecológicas. Você só consegue fazer seu raciocínio das condições ginecológicas tendo
bem em mente o ciclo Sim. menstrual. Por isso, um mapa mental. Exatamente, do para ciclo você menstrual pra entender você- ciclo menstrual de uma vez por todas. Uhum. Além disso, a gente tem outros 2 mapas mentais que valem ouro. Valem ouro. O primeiro é de cosmiatria na gestação. Uhum. Qual é o produto que eu posso usar na minha pele? Posso pintar o cabelo? Posso E- fazer botox? E a minha vitamina C, eu posso usar? E esse ácido aqui? Eu uso todo dia, doutora. Eu posso usar durante a gestação? Hidratante, repelente. Tudo isso vai estar lá nesse mapa mental, então, de cosmiatria na gestação. Uhum. E o outro é de nutrição na gestação. Uhum. Afinal de contas, o que a gente tem que suplementar? Uhum. Precisa mesmo usar tudo isso? Não precisa? O que eu vou priorizar? O que tem na saúde pública, né? Então, mapa mental de nutrição na gestação também. Além disso, a gente vai disponibilizar 2 e-books, tá? Esses e-books são um de fluxograma de condutas. E é importante vocês saberem, não é, condutas obstétricas para o especialista. É fluxograma de condutas obstétricas para o médico generalista. Exatamente. Então, assim, a paciente está com tal condição. Se o exame veio tanto, eu faço isso. Se o exame veio tanto, vou fazer aquilo. Até onde eu posso ir, né? A Sim. partir de que momento eu tenho que encaminhar. Então, facilita muito a vida. E o outro e-book, esse é meu queridinho. É um e-book de modelos de encaminhamento. Esse é o sonho, na verdade, né? Sim. De todo mundo. Lembra que a gente falou que é muito importante a gente encaminhar a paciente de forma clara, com as informações mais importantes e tudo mais? Então, a gente pegou as principais condições clínicas que precisam de encaminhamento e fez um modelo de encaminhamento editável para você. Tá? Então você vai só completar com as orientações, com as informações da sua paciente, com os exames que você tem ali e pronto. Fez o encaminhamento que duraria ali pelo menos uns 20 minutos até você elaborar tudo, transformou em 1 minutinho, já tá pronto. Texto que o especialista quer receber. Exatamente, Né? exatamente. Então, são as informações que você precisa passar. E olha, gente, esses bônus, eles são todos entregues ou em PDF ou em documento editável, então eles são vitalícios, é para você pro resto da sua vida, né? As aulas gravadas, elas vão ficar à disposição de vocês ao longo de 12 meses, então você vai ter acesso, pode assistir quantas vezes você quiser ao longo de 1 ano, né? Mas essa parte dos bônus, ela é pro resto da vida. Os 2 e-books vão ser entregues para vocês no final do programa, porque senão vocês se perdem, não faz sentido a gente já passar um fluxograma de condutas se a gente ainda está abordando os assuntos no programa, né? Exatamente. Então, os 2 e-books no final. Isso. E aí, como se não bastasse tudo isso, a gente ainda tem uma condição especial. Para os 3 primeiros alunos que fecharem a inscrição no nosso programa, eles vão ter acesso gratuito a 2 mini cursos que a gente produziu e que também podem ser comprados separadamente. Mas para esses alunos vão ter acesso gratuito. Um é o Eco Express, né, Fabi? É um mini curso com noções básicas de ecografia, as noções que o médico generalista precisa ter para não ficar refém do laudo de um outro colega que você não sabe qual é a qualidade, o nível daquele exame, e para você conseguir extrair dali daquele corpo de laudo as informações necessárias para o que você precisa raciocinar, né, nessa paciente. Isso. E o outro mini curso é o Contracepção Descomplicada. Nele é um guia essencial, né, para os médicos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada tipo de medicação contraceptiva, como que a gente prescreve, quais são os efeitos colaterais, como que a gente orienta a paciente a usar essas medicações, para que você deixe de ter medo de prescrever contracepção, deixe de delegar o planejamento familiar apenas para o especialista e facilite o acesso da paciente aos métodos disponíveis. O que eu mais gosto dele é que vai uma lista atualizada. É verdade. Vai um PDF. Dos contraceptivos disponíveis aí no mercado, né? Exatamente. Uma lista, então, com formulação, nome comercial, número de comprimidos. Então, realmente é um guia mesmo, facilitador aí, tá? Gente, imperdível. Imperdível. Os minicursos, eles também são lançados na forma de módulos, né? E ao final do programa, então, os 3 primeiros inscritos vão ter acesso a todas essas informações, com acesso aí por 12 meses, tá certo? Fabi, e quanto é que vale tudo isso? Tem muito valor agregado, né? Aliás, quanto vale para você ter segurança no seu atendimento? Quanto vale para você
investir em você, investir na qualidade da assistência que você oferta, né? Quanto vale ir pro plantão confortável? Sabe aquele pânico pré-plantão? Ai, Quem nunca ouviu, né? Tem uma taquicardiazinha antes do plantão? Sim, quanto vale você se livrar disso? Quanto vale você não precisar rezar para não chegar nenhuma gestante no plantão? Exatamente. Mas então vamos fazer conta aqui, ó. Essas aulas gravadas, pelo valor agregado, pelos mapas mentais, por tudo que a gente entrega, tem um valor estimado aí mais ou menos de cerca de R$3.000. Tem né? coisa que o valor é inestimável, né? Não, isso só das aulas, sem contar o grupo do WhatsApp, sem contar as reuniões clínicas, a consultoria nossa no WhatsApp por 30 dias, né? E no caso além de ter as aulas, a gente tem os e-books também, né? Sim. Então, acaba que o valor total ali, junto com os bônus, fica... E os bônus, lembrando, que são vitalícios, E né? tem bônus para os 3 primeiros, que são bônus com preço alto, né, também. Então, assim, para quem se inscreve no nosso programa e tem acesso aos bônus, por conta de ser da primeira turma, tem mais ou menos aí o contato a um valor agregado de cerca de R$3.500. Para os 3 primeiros, esse valor sobe para R$4.500. Porque cada mini curso, né, em torno de uns R$500 aí. Então, o valor, além de toda a questão que é difícil de quantificar. Vale mais ou menos isso aí, uns R$4.500. Mas, para quem tá assistindo a Masterclass, para quem tá tendo a oportunidade de se inscrever no programa numa condição especial, hoje consegue ter acesso a esse programa com um custo muito menor. Muito menor. Tá quase dado, né? Quase dado. Mas é em homenagem à formação da primeira turma. Então, ó, o nosso programa tem hoje o custo de R$1.997. Ou então 12 vezes de R$179. Tá, você não tava pensando em ter esse gasto agora. 179? Cara, é o preço da pizza do plantão, isso gente. É o preço da pizza no plantão, é verdade. Pois é, ao longo de 12 meses você vai pagar então R$179 e vai ter contato, primeiro, com perder o medo de atender gestantes. Em 30 dias isso já vai estar resolvido. Mas além disso, você vai ter acesso às aulas, então, ao longo desses 12 meses, né? Acesso a todo o material em PDF pro resto da vida, né? E o networking também fica pro resto da vida. Que continua, exatamente. E quantas vezes a gente pensa assim, plantão foi pesado, meu trabalho foi pesado, eu mereço, sei lá, comprar uma coisinha na internet, Shopee. O valor desse plantão eu vou reverter num presente pra mim. Exatamente. Ou um lanche, assim. Sim. Né? E aí você compra um McDonald's e tal. Gente, um lanche no McDonald's pra minha família toda dá mais Custa do que isso, né? Verdade. Então, assim... você também merece investir na sua formação, investir na sua segurança, investir na sua rede de apoio. E é isso que a gente está te oferecendo com esse programa, né? Quanto vale investir em você? E mesmo que você estivesse separando dinheiro para outros objetivos, não estivesse pensando nesse gasto agora, como a gente tem a possibilidade de parcelamento do curso, isso acaba se diluindo, Você né? nem vai sentir a parcela. Você não precisa adiar nenhum outro plano para poder incluir este plano, esse investimento em você, né, agora. Sim, e assim, quanto vale, né, essa segurança em atender a sua paciente? E o fato de você se sentir mais seguro vai também te trazer... um conforto maior no seu ambiente de trabalho. Isso vai trazer menos carga mental, menos estresse, mais disposição para trabalhar, né? E até o pós-plantão fica mais suave, exatamente, né? Isso tudo reflete nas suas relações, né? Tanto na qualidade do seu atendimento, a sua paciente se beneficia disso, mas também a sua família, as suas relações pessoais, né? De trabalho, como a Pauline falou. E assim, a gente sabe que você não tem tempo para ficar assistindo aulas e aulas e aulas. Sim. Tá? Então, o nosso curso, o nosso programa, ele foi desenhado para você que é médico e que tem uma vida corrida. Então, as aulas são curtas, são diretas, tem acesso a qualquer lugar. Então, é feito para quem realmente não tem tempo a perder. Você pode assistir a aula no intervalo entre uma paciente e outra. Sim, né? Na hora que o plantão dá aquela calmadinha. Né? Na folga do plantão. Ou naquele plantão estressante, você, vou dar uma arejada aqui,
Vou sair ali rapidão, dar uma arejada, muda os ares mesmo, ouve um pouquinho a gente. Sim. E aí, por isso também que a gente desenhou toda essa estrutura de mapas mentais, fluxogramas, que é pra gente realmente ser companhia pro seu plantão e para consultas rápidas no seu dia a dia. Então, a falta de tempo não é desculpa para você não entrar pro nosso programa. Não, e mesmo que você não atenda tanta gestante assim, né? Qual é o valor de um atendimento de qualidade? Sim. Né? De fazer a diferença na vida de uma pessoa. Não foi isso que te conquistou na medicina? Não é esse propósito, assim, que traz a gente a enfrentar, né, todos os desafios que um profissional de saúde hoje em dia enfrenta. Não é justamente pra gente fazer a diferença, Sim. Pra gente fazer melhor, pra gente prestar um atendimento de excelência. Não é pra isso que a gente acorda todo dia, vai pra um lugar que a gente sabe até que vai ser desgastante, né? A gente já tem aquele sofrimentozinho pré-plantão. A gente deixa a nossa família pra trás. Exatamente, os amigos, né? Fazer alguma coisa que fosse mais agradável, com certeza, mas é justamente pra isso, porque essa sensação de saber que fez a diferença na vida de uma pessoa é uma sensação que nos motiva, é o nosso combustível, é o Sim. combustível de quem tá aqui assistindo a gente. E assim, por mais que você não precise gostar de obstetrícia, você precisa saber o que você tá fazendo quando tá atendendo uma gestante. Não tem desculpa de, não gosto, evitei durante a faculdade. Quando ela tá ali na sua frente, você tem que saber o que fazer. E quem acabou a faculdade agora, não quer mais saber de estudar nada, né? Tá estudando pra prova de residência. Sim. Aqui, esse programa é diferente do que você tá habituado né, do seu conceito de aula, de curso, enfim. São aulas voltadas para prática, né? São objetivas, pensando em você que não é especialista, que a gente sabe que você se preocupa com o que precisa fazer. E a gente traduz a informação que tá ali no livro, acessível e tudo mais, para uma forma, pelo filtro da realidade, né? Sim. Da prática clínica, da experiência. Então, é muito diferente realmente do que você viu na faculdade e é diferente também do que você conseguiria de informação estudando sozinho. E se você tá estudando para residência, né? Lembrar que a obstetrícia a GO cai na prova de residência. E como, né? Na prova prática, na prova teórica. Sim. E então a gente abrevia seu caminho também. Pode ser que você se beneficie disso para a prova, né? Não é uma promessa, mas pode ajudar. Inclusive, se você acaba tendo tudo que a gente tem mastigado aí para você, você pode também abreviar esse tempo e focar nas outras disciplinas, né? Nas outras áreas aí de estudo. Então, mesmo que você escolha uma outra especialidade, você vai atender gestantes na sua prática clínica, né? Eu tinha um chefe, Fabi, que falava que GO é o seguinte, ou você entende, ou você tem o conhecimento, ou então você vai precisar ser um engolidor de facas, porque é inevitável, você vai ter que atender gestante. Se você for dermatologista, se você for oftalmologista, se você for da medicina integrativa, não importa, você vai atender gestante. Mas vem cá, precisa ser desconfortável tanto quanto engolir uma faca? Não precisa. É isso que a gente quer trazer para o nosso programa, esse conforto, esse acolhimento, para que você consiga atender sua gestante sem ter tanto sofrimento. Vem perder o medo de atender gestante com a gente. E a gente tende a ter medo, né? A não gostar daquilo que a gente entende pouco. Que a gente sabe. A gente não conhece. Então, quem sabe, a gente também te ajuda a ter um pouco mais de prazer nesse momento, né? Não precisa ser tão desconfortável, não precisa engolir faca. Não. Né? Vem perder o medo de atender gestante em 30 dias com a gente. Vamos falar então de garantias. Quando você entra para o nosso programa, por lei aqui no Brasil funciona assim, ó. Todo curso, todo programa que a gente adquire, a gente tem uma garantia incondicional. Você não precisa explicar pra gente o porquê que você quer desistir, mas você pode desistir em até 7 dias. Mas a gente tá confiando tanto que esse programa vai fazer a diferença, né? Que a gente confia. Decidiu dar 8 dias a mais de garantia pra você. Sim, um total de 15 dias de garantia incondicional. Você não precisa ficar se explicando nem nada. É só dizer que não quer mais e a gente devolve o seu dinheiro. No final de 15 dias você já vai ter acesso a 2 módulos, já vai ter tido reunião clínica, já vai ter tido acesso ao grupo do WhatsApp.
E eu tenho certeza que você não vai querer Não sair. vai. É uma rede tão confortável de apoio, né, Fabi? Nossa, o network que isso também possibilita, né? Sim, sim. Então, assim, gente, a gente acredita demais, demais no que a gente tá fazendo. Sério. E a gente também tem esse prazer, essa motivação de trazer as pessoas com a gente. A gente não quer mais viver a nossa obstetrícia de excelência sozinho. Exatamente. Ou a gente confia tanto nesse poder de transformação, né, que o médico tem. O médico no seu consultório lá, com uma paciente, ele consegue transformar a vida daquela paciente. E o que a gente está tentando aqui é multiplicar isso, transformar a vida de inúmeras pacientes ao mesmo tempo, né? Trazendo para você esse programa, a gente consegue então multiplicar esse poder de transformação. Gente, chegou a hora. Sim, a hora é agora. Clica no link aqui embaixo, vem fazer parte do programa com a gente, vem pra gente poder se ver daqui a pouco na nossa primeira aula do curso e você ter acesso a todo esse universo aí de acolhimento, conforto, pra você perder o medo de vez de atender gestantes. Clica no botão aqui embaixo.